Ok, eu estou a gravar um vídeo e precisava que ela entrasse no meu vídeo. Eu não sei onde ela está. Ela saiu há bocado, por acaso. Olha, eu estava a gravar a história da língua. Que é isso? Aquela história. Já sei, já sei. Tentar outra vez. Aquela mulher. Olá, olá, bem-vindo ao canal A Mulher que Ama Livros e eu hoje vou falar e vou contar mais uma história verídica. Vocês escolheram a história sobre a língua, a história em que eu fiquei praticamente um mês sem falar. E vamos ter uma participação especial, porque eu vou ligar à minha mãe no meio deste vídeo. Eu tinha 8 anos, portanto eu ainda andava na escola primária. Na minha escola primária, que ficava na Vala do Carregado, havia uma parte em que tínhamos um parque infantil. Então nós saímos das aulas, no intervalo, íamos brincar para esse parque. O parque tinha um escorrega feito de madeira, de uma madeira mesmo muito resistente e grossa. Então eu tinha a mania que era um bocado macaca. Então eu subi para cima do escorrega e em vez de escorregar como toda a gente, não é? Normal, não é? Não, eu decidi saltar lá de cima cá para baixo. Então, quando eu faço isso, há uma madeira assim, para segurar o escorrega, né? Temos assim, tal, não dá para perceber, faço um desenho. Como é que eu faço? Eu caio, e caio como? Assim, exato. Ao bater com o queixo no tronco de baixo, trinquei a língua e a minha língua ficou pendurada. Então a minha colega começou a chorar, a apontar para mim, a dizer e eu e percebi que eu tinha a língua pendurada por um bocadinho. Portanto, a minha língua praticamente pendurada. Horrível, horrível! Foram os meus colegas todos a correr chamar as professoras que estavam a fazer a pausa, não é? Tomar um pequeno almoço. E vocês podem ver a minha língua, mas a minha língua tem um corte. E começou tudo a ligar para os bombeiros, não é? Para ir virem urgentemente, porque eu tinha a minha língua pendurada. Levaram-me para essa sala onde os professores comem, tipo a copa. Tinha lá uma mesa. E eu comecei, quando eu vejo o bombeiro, eu comecei a correr. Eu comecei a correr à volta da mesa para o homem não me apanhar. E quando me apanharam, claro, tinham lá vários adultos, era uma miúda de 8 anos, magrinha, buena, pequenita, com a língua de fora ainda por cima. E quando me apanharam, levaram tipo saco de batatas para a rua e tentaram, esperaram pela minha mãe veio comigo dentro da ambulância, levaram-me assim. Eu lembro-me de ir pendurada aqui, no ombro do bombeiro, e quando eu vou sair da escola, eu lembro-me que os meus colegas da escola inteira estavam a fazer tipo uma fila e eu passei no meio e dizia adeus. Eles a dizerem adeus e algumas amigas minhas a chorar. Bem, chegaram ao hospital, aí já não me recordo tanto, mas eu sei que foi um grande drama e a minha mãe sabe melhor do que eu. E vou tentar falar com ela para ver se ela se recorda. Vou continuar a história. Então o médico tinha que me dar 4 pontos e eu só achei que me dessem 2. Eu sei que saí da maca e meti-me por baixo da maca, agarrada à maca, em baixo, e não quis largar aquilo. Eu não queria que me dessem mais pontos. Aquilo doeu imenso. Então eu fui mandada para casa a líquidos. Então eu só podia ingerir líquidos. Tinha pontos, não é? Não podia... as coisas tinham de ser praticamente comidas frias e eu não conseguia conversar, não conseguia falar. Eu tinha... Olá, quero um feijão. Agora não se nota tanto, mas eu tinha algumas dificuldades em dizer algumas palavras. Falei tanto tempo que, enfim, acho que aqui enrolou. Por isso é que às vezes dizem que eu falo muito para dentro. Foram 2 meses praticamente a falar e a não comunicar. Não sei se é o facto de ter este corte, mas acho que prejudica muitas vezes na minha dicção. Eu tento, mas às vezes o meu marido diz que eu falo para dentro, então o que eu tenho que falar para fora é uma coisa que eu preciso treinar um bocadinho mais. Mas enfim, foram momentos difíceis em que eu passei muito tempo em casa a comer gelados, super difícil, muito difícil. Depois eu lembro-me que os pontos acabaram por... eu não me recordo se me tiraram os pontos ou se caíram. E pronto, fiquei sempre com esta marca. Eu quando bebo coisas um bocadinho mais quentes fico com dores, coisas um bocadinho mais ácidas fico com dores na língua e pronto, foi um momento que me marcou. Agora eu queria falar com a minha mãe contar um bocadinho mais, porque a minha mãe sabe melhor. Então, mas eu agora é que vi a chamada, porque eu não tenho estado, eu tenho estado aqui em casa, tenho estado na sala, o telefone estava no quarto e eu não estava a ouvir, agora é que eu vi a chamada. Era para saber se tu te lembravas de quando eu fui cozer. Chegaste lá, Almeida, queria-te cozer a língua e tu meteste debaixo
Da maca. Andávamos atrás de ti, o médico atrás de ti e ninguém conseguia te apanhar. Ficaste em casa, não podias comer Muito comida quente. a mastigar, tiveste que beber coisas líquidas, era coisas só líquidas. Eu fiquei muito tempo em casa, não? Ficaste ainda uns dias e não ficaste bastante tempo, não conseguias falar nem nada. Está bem. Era só para entrar no meu vídeo, que era para as pessoas verem que eu não estou a inventar. Não, é verdade. Aquilo foi mesmo só visto, só filmado, nem como diz o outro. Ok, ficaste tu comigo em casa ou fiquei cá avô? Já não me lembro bem. Não, fiquei em casa contigo, então... Ainda foi para aí um Não, mês. não. Mas depois tiraram-me os pontos ou caíram? Não, porque eles caíram depois. Ah, vocês não têm mão em mim, vocês não têm mão em mim. Então sabes como é que foi? O quê? Como é que tu caíste? Como é que Sim, tu foi lá no escorrega, bati com o queixo e trinquei. Então lembrei-me assim, vou ligar à minha mãe que ela entra no vídeo para vocês ouvirem. Pronto, já está. pois. Tá bem. Está bem, então vá dizer adeus às pessoas. Tchau, beijinhos. Adeus, Tchau, beijinhos, tchau, tchau. Não estava a mentir, é só para vocês verem. Fiz uma barraca à minha mãe. Nunca mais esqueceu. E pronto, foi então esta a história. A próxima história será sobre eu e os meus amigos que colocámos a nossa vida em risco. Vocês já tiveram que ir para o hospital, não é? Ser cozidos a quase a sangue frio, porque foi. Eu não levei anestesia, levei um spray qualquer que aquilo não fazia nada. Pai, há 2 ou 3 anos eu decidi visitar a minha escola. Foi muito giro olhar para aquele escorrega, para aquele lugar, porque o escorrega já não é o mesmo. Eles mudaram o escorrega na altura depois. É um bocadinho mais seguro. Espero que ninguém corte línguas agora. Espero que tenham gostado deste vídeo. E então, beijinhos, até ao próximo vídeo.